Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 ao 29. Nós vamos seguir, irmãos. Solta lá para mim, Gabriel, por favor. Isso, mais o outro. O áudio. Obrigado. Nós vamos seguir, irmãos, com a série de sermões das cartas às 7 igrejas da Ásia em Apocalipse. E nas últimas 3 semanas, a gente refletiu um pouquinho ali sobre as 3 primeiras, né? A carta à igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e semana passada a igreja de Pérgamo, certo? Cada uma delas tem a sua característica bem particular, né? Só fazendo um breve recapitulo aqui, a igreja de Éfeso é aquela que rejeitava as falsas doutrinas, mas que havia perdido o seu primeiro amor. Primeira igreja a receber a carta foi essa, né? Rejeitava falsas doutrinas, mas perdeu o primeiro amor. A igreja de Esmirna, segunda igreja que recebeu a carta, era uma igreja sofredora, uma igreja que era muito perseguida, mas que se manteve fiel. Havia se mantido fiel e se manteve fiel até o fim. A igreja de Pérgamo, ela não negou a fé em meio à terceira igreja, né? Terceira carta, a igreja de Pérgamo, ela não negou a fé, mesmo em meio às piores tribulações possíveis. Um irmão da igreja foi morto na frente deles por causa da perseguição, mas eles não negaram a fé. Porém, eles começaram a deixar entrar na igreja algumas doutrinas estranhas, que começaram a criar divisões, grupinhos, panelinhas na igreja. E hoje nós vamos ler a carta à quarta igreja de Apocalipse, que é a igreja de Tiatira, cidade de Tiatira. Ok? Vamos ler ali o texto então, Apocalipse capítulo 2, versículos 18 ao 29. E diz assim a palavra do nosso Deus: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Verso 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Verso 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Desculpa, eu errei na entonação. As nações serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Verso 29, por fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que está aqui diante de nós. E nós queremos clamar, implorar agora em nome de Jesus que o Senhor nos ministre através dela, Senhor. Nós entendemos que historicamente, ó Pai, biblicamente, essa carta hoje que nós lemos agora foi escrita para a igreja de Tiatira. Mas nós imploramos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos mostre de que forma que essa carta está sendo escrita para nós hoje, IPI Ebenezer, para cada um de nós individualmente,
Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Mostra o que precisa ser mudado em nós, transformado, aquilo em que nós estamos seguindo caminhos que não são da Tua vontade. Assim como o Senhor fez com esta igreja. E nos ajuda a mudarmos a nossa trajetória, Senhor. E me ajuda, Senhor, nesta hora a comunicar esta palavra. Eu preciso do Senhor, que o Senhor me ajude, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me capacite nesta hora a comunicar, a falar, Senhor, em nome de Jesus, de forma que te glorifique. A mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor. Então eu peço que o Senhor me ajude, me sustente, Pai. Nos cobre com o sangue de Jesus nesta hora e não permita, em nome de Jesus, que o inimigo venha roubar esta palavra dos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, de todas as cidades que receberam cartas da parte de Cristo, inclusive aquelas que nós não vimos ainda, faltam 3, Tiatira era a cidade mais insignificante do ponto de vista político, intelectual e cultural. Nós falamos aí das outras cidades, né, de Pérgamo, né, que queria ter a maior biblioteca do mundo, que inventou lá o pergaminho, enfim, toda aquela questão cultural. Eram cidades grandes, cidades importantes, que tinham portos, cidades litorâneas ali, que eram cidades chaves no comércio, cidades muito grandes, muito populosas. Mas Tiatira era a menorzinha delas, era menos importante, né, desses pontos de vista político, social, cultural. Ela não tinha muita relevância. Porém, se a gente se atentar ali, é a que recebeu a mais longa de todas as cartas, inclusive das que nós não lemos ainda. Essa que nós lemos é a maior carta enviada por Cristo a uma das igrejas. E como eu falei, Tiatira não era uma metrópole, não era um local de grandes personalidades, de obras imponentes, de arquitetura de destaque. Pelo contrário, era uma cidade comum, com trabalhadores comuns. E a base da economia era justamente o comércio. E é preciso destacar aqui que, por conta disso, do comércio, a cidade tinha muitos sindicatos das mais variadas classes trabalhadoras. E presta atenção nisso, por favor, porque essa informação é bem importante para a gente entender a situação da igreja em Tiatira. Né? Mas, poxa, sindicato, o que tem a ver com a igreja? A gente vai chegar lá. Guarda essa informação, porque é importante a gente saber que tinha muito sindicato lá das classes trabalhadoras. E eu não estou politizando nada aqui, pelo amor de Deus, não entenda errado. Mas é o fato histórico que a gente precisa trazer para compreender essa palavra. E ali, irmãos, havia muitas indústrias, né, que lidavam ali com essa parte comercial, de lã, de vestuário, de cerâmica, couro, mercado de escravos. Só que a que mais merece destaque aqui é a indústria da tintura de cor púrpura. Era uma tonalidade na cor roxa, né, que é feita a partir de uma planta. E era o que movimentava mais, era o que aquecia mais o mercado ali da cidade de Tiatira, a economia deles. E além de Apocalipse, na visão aqui de João, na citação das cartas, né, desta carta, apenas um livro da Bíblia menciona a cidade de Tiatira. E eu peço que você abra comigo nesse texto lá em Atos, capítulo 16, versículo 14. Além deste trecho de Apocalipse, é o único texto que menciona a cidade de Tiatira. Atos 16, capítulo 16, verso 14. Acompanhe ali comigo, por favor. Diz assim a palavra, Atos 16, verso 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Vamos ler o 15 também. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso.
Lídia era uma vendedora de púrpura, dessa tinta, e ela era justamente da cidade de Tiatira. E nessa ocasião ela estava ali na cidade de Filipos. Provavelmente ali, é muito certo que ela estivesse viajando a trabalho, vendendo ali o seu material, fazendo clientes, fazendo as cotações, as prospecções, para a tinta que ela trabalhava, a tinta púrpura. Em um dado momento ali nas andanças dela, nas negociatas ali dela, ela presencia uma pregação de Paulo e Silas ali na cidade de Filipos, aonde justamente ela recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, desta forma, meus irmãos, Lídia, ela pode ter sido a primeira pessoa a levar o Evangelho para a sua cidade natal, Tiatira, que é a carta que nós lemos agora, para a cidade de Tiatira. É muito provável que isso tenha acontecido. E mais ainda, a gente pode arriscar dizer que possivelmente ela tenha sido uma das fundadoras daquela igreja de Tiatira. E vamos lembrar ali que há poucos instantes eu comentei sobre os sindicatos, né? Existência de muitos sindicatos trabalhistas ali naquela cidade de Tiatira. E ali o comércio funcionava da seguinte forma. Eu estou explicando isso, como eu falei, para a gente entender a situação da igreja, porque está completamente ligado uma coisa com a outra. O comércio ali em Tiatira era o seguinte: para que o negócio do comerciante prosperasse, para que ele tivesse sucesso na sua loja, no seu comércio, ele precisava fazer parte do sindicato, de algum sindicato que era da sua classe, porque era isso que dava força para o comércio dele, isso que gerava engajamento. Se ele não participasse, se ele se recusasse em tomar parte nos sindicatos, ok, ele não era perseguido por conta disso, mas ele ficava isolado, comercialmente, né, socialmente. E se isso acontecesse, poderia falir. O negócio dele poderia não andar para frente, ele teria que fechar as portas. Então é isso. E os funcionários das empresas, eles também tinham que se associar aos sindicatos. Quer dizer, conseguir um emprego estava totalmente condicionado a participar desses grupos, dos sindicatos. Novamente, eu não estou politizando, eu estou falando que era o fato histórico, ok? Para nós entendermos a questão da situação da igreja. Ok, era preciso fazer parte dos sindicatos para ter a loja funcionando, né? Para que fosse próspero o negócio, para conseguir um emprego. Muito bem, ok. Só que tem um detalhe, e esse detalhe que faz toda a diferença. Para fazer parte do sindicato, era preciso participar das festas pagãs e comer os alimentos oferecidos aos ídolos. E essas festas, normalmente, elas acabavam em bebedeiras e orgias. Essa é a ligação entre as classes trabalhadoras, os comércios, os sindicatos e a situação da igreja. Era aí que eu queria chegar. Porque aí então a gente começa a entender o motivo de Jesus falar sobre essa questão de prostituição na igreja de Tiatira. Porque isso havia contaminado a igreja, isso estava dentro da igreja. Os irmãos lá de Tiatira, que eram trabalhadores, que eram donos de empresas, eles estavam se associando aos sindicatos para poderem trabalhar, para poderem ter as suas empresas prosperando, mas eles estavam se associando a esses tipos de práticas. Comer os alimentos oferecidos aos ídolos, participar das festas aos deuses estranhos que não o Deus de Israel. Isso estava dentro dos comerciantes e trabalhadores da igreja. E o Senhor Jesus, ele inicia ali agora, analisando mais diretamente o texto, no versículo 18, deixa eu voltar aqui, ele se declara como Filho de Deus. Vamos ler ali, a anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Isso está ali citado, como eu falei, de cada igreja o Senhor Jesus se apresenta de uma forma específica. E essa descrição está lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 ao 15. Pode acompanhar um pouquinho antes ali, no 13 fala: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao
filho do homem. Ele se apresenta como filho de Deus, filho do homem. Mais adiante ali no 14, no finalzinho, né? Fala que ele tinha os olhos como chama de fogo. Apocalipse 1,14, no finalzinho. E no 15, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Então é destas três formas que Jesus se apresenta para a igreja de Tiatira. E nós vamos comentar mais daqui um pouquinho a respeito disso. E no versículo 19, irmãos, acompanha ali comigo, na carta da igreja a Tiatira, o Senhor Jesus fala que conhece as obras desta igreja, né? Ele fala ali, está projetado aí. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência. Então, assim como as demais, ele conhecia a igreja, o que estava acontecendo lá. Ele conhecia as obras, o que estava sendo feito, ele conhecia as virtudes daquela igreja. O amor, o serviço, a fé, a paciência. E que as obras desses irmãos, dessa comunidade, era maior do que lá no começo. O Senhor Jesus sabia disso, que eles começaram fracos, mas eles foram, espiritualmente falando, eles foram crescendo, caminhando em fé, e as obras dele naquele momento eram maiores do que lá no começo. Eles progrediram e isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse é o objetivo. Mesmo em meio às perseguições do Império, porque ali, todas essas cidades eram parte do Império Romano, que perseguia, que exigia o culto ao imperador. Mesmo em meio a essas dificuldades, as mesmas, todas passavam, mas eles estavam progredindo na caminhada cristã. E ela era, nesse sentido, oposto à igreja de Éfeso, que eu citei agora, fiz um relembrar ali das 3 primeiras igrejas. Ela era o oposto da primeira, o contrário da primeira, de Éfeso, porque a de Éfeso havia perdido o primeiro amor. Ela começou bem, daí caiu. Essa não, a de Tiatira não. Ela começou não muito bem, mas ela foi uma crescente. E isso, como eu falei, isso é muito bom, isso é necessário. Só que no versículo 20, logo na sequência, Jesus ele inicia a advertência que ele traz à igreja de Tiatira. E vamos ler ali o versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O que eu falei era o necessário para se associar aos sindicatos. Estava acontecendo dentro da igreja. Estavam comendo dos sacrifícios da idolatria, oferecidos aos deuses pagãos, e estavam participando das orgias, das prostituições que aquele povo participava, que era normal para eles, mas isso estava dentro da igreja. E para a gente entender aqui, ele fala sobre Jezabel. Jezabel, uma falsa profetisa, mulher que se diz profetiza, mas que ensina e engana, né? E para a gente entender um pouquinho isso, meus irmãos, eu peço que você vá lá comigo para o livro de 1 Reis. Por favor, 1 Reis. No capítulo 16. Nós vamos ler rapidamente alguns textos aqui desse livro, só para nós compreendermos o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. 1 Reis, capítulo 16, vamos ler ali do 29 ao 33. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 29 ao 33. Ele vai falar ali sobre o rei Acabe. E o texto nos fala o seguinte: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu, verso 31, sucedeu, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele.
e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. E também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então a gente começa a ver a primeira citação sobre Jezabel aí nesse texto, né? Quer pregar, filha? um dia, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto, meus irmãos, a primeira citação que a gente vê sobre Jezabel, esposa do rei Acabe, certo? A gente vai ver que ela era uma mulher extremamente cruel. Ela era uma estrangeira, adoradora de deuses estranhos. E a gente vai ver mais um pouquinho sobre ela. Vai comigo ali, por favor, para 1 Reis 19, um pouquinho para frente. 1 Reis 19, eu estou trazendo um pouquinho, brevemente, da história de Jezabel para a gente entender o que o Senhor está falando para Tiatira. 1 Reis 19, versículos 1 ao 3. Aqui o título na minha Bíblia aqui é Jezabel ameaça Elias. É a mesma Jezabel, esposa do rei. E o texto fala o seguinte, 1 Reis 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo Elias se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Aqui, irmãos, tinha acabado de acontecer uma grande vitória da parte do Senhor concedida a Elias, quando veio o fogo do céu e queimou ali as ofertas. Os profetas de Baal estavam todos clamando e não aconteceu nada, e Elias orou e veio o fogo do céu, o Senhor se manifestando como um verdadeiro Deus. E após isso Elias mata todos aqueles profetas pagãos, a espada. E quando Jezabel fica sabendo disso, é mais ou menos como se ela falasse assim, a gente leu aqui, né? Mas ela está falando que os deuses me matem, se eu não matar você até amanhã, nessa mesma hora. Era isso que ela estava falando, ameaçou o profeta. O que ele fez? Fugiu. Ficou com medo, fugiu, porque ela ia matá-la, ela de fato ia matá-la. Essa era Jezabel. Vai mais para frente um pouquinho, 2 capítulos, 1 Reis 21, versículos 23 ao 26. 1 Reis 21, a partir do 23. Que palavra dura, uma profecia de Elias sobre Jezabel. 1 Reis 21, versículo 23 em diante. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que comer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha essa parte agora. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão e diante dos filhos de Israel. Em grande parte, Acabe foi pior do que todos que tinham vindo antes dele, por causa da esposa, porque Jezabel incitava ele a fazer o que ele fazia, a ser cruel. Ele já não era flor que se cheirasse, mas Jezabel incitava ele, falava: vai lá. Era uma mulher extremamente cruel. E por fim, eu quero rapidamente aqui ler 2 Reis, destino de Jezabel, 2 Reis capítulo 9, versículos a partir do 30. 2 Reis, melhor dizendo, capítulo 9, a partir do versículo 30, fala assim: e Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Vamos pular ali para o 33. Então disse aos eunucos: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido,
disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço de campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Esta é Jezabel, irmãos. Esta é Jezabel. Esta é Jezabel. Uma mulher extremamente má, que induziu seu marido, o rei Acabe, a fazer atrocidades contra Deus, contra o povo de Deus, ofendendo também ao próprio Senhor, na parte religiosa. E aqui Jesus, voltando ali, por que eu li tudo isso? Porque, voltando para a carta de Tiatira, é essa figura que Jesus usa para falar o que estava acontecendo aqui, em Tiatira. Ali no 20 a gente leu, Apocalipse 2:20, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui é certo que não era a mesma Jezabel, eram épocas diferentes, Vamos analisar isso também. Mas era essa figura, era alguém que se levantou tal qual Jezabel, com essa mesma personalidade, com essa mesma índole. E essa pessoa estava tomando conta do púlpito da igreja de Tiatira, estava pregando heresias, estava pregando falsos ensinos. Se levantou dizendo que era ungida de Deus, que era serva de Deus, que Deus tinha mandado ela falar, mas ela estava propagando enganos naquela igreja. Uma mulher com essa personalidade. Era isso que estava acontecendo ali. Propagando ensinos falsos de idolatria, de prostituição. Era um lobo em pele de cordeiro. Alguém que se levanta do meio da igreja e começa a induzir os irmãos ao erro. Era isso que estava acontecendo lá. E por conta de ter tolerado essa mulher, com seus ensinos, com seus enganos, e não ter rejeitado logo de início, quando ela se levantou, grande parte da igreja de Tiatira caiu. Grande parte, a maioria. E como eu falei, Jezabel era enganadora. E a igreja de Tiatira estava tendo os mesmos problemas, de certa forma, do que a igreja de Pérgamo, que nós vimos semana passada. Estava aceitando doutrinas estranhas, falsos ensinos. Só que lá o que estava sendo aceito em Pérgamo, que a gente viu semana passada, era a doutrina dos nicolaítas. Era outra coisa diferente que a gente viu na outra pregação. Assim como tentaram fazer em Éfeso também, na primeira igreja. Só que aqui, irmãos, em Tiatira, era mais grave. O problema era mais grave, porque o que estava sendo ensinado é que para combater o pecado, precisava experimentar o pecado. Mais ou menos como você conhecer o seu inimigo para poder combater, sabe? Como é que você vai combater a imoralidade se você não souber o que é imoralidade? Como é que você vai combater alguém que comete o pecado do roubo, se você também não roubar, para você entender como que é, para você combater? Grosso modo, era mais ou menos isso que era pregado. E com isso, irmãos, a igreja de Tiatira, a noiva de Cristo, ela começou a adulterar, ao se prostituir com os deuses pagãos. E essa figura, não se escandalizem por favor, mas essa figura ela é muito usada porque do adultério, da imoralidade, da prostituição, porque de fato era uma prostituição espiritual. A igreja é a noiva de Cristo, Jesus Cristo é o noivo, logo os dois têm um relacionamento.
figurativamente falando. Então, se um não cumpre com a parte dentro do relacionamento, o que é? É adultério espiritual, nesse caso, porque é da igreja com Cristo, é adultério. Era isso que estava acontecendo aqui, que estava sendo ensinado dentro da igreja. E os irmãos não precisam abrir, eu vou ler rapidamente aqui, mas a gente falou sobre Jezabel. É preciso dizer ainda que ela teve uma filha. Ela teve uma filha chamada Atalia, que era tão cruel quanto a sua mãe. DNA passou, né? DNA ruim passou para frente. E sobre ela a gente pode ler, não precisa abrir, eu vou ler aqui. 2 Reis capítulo 11, verso 1. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Ela almejava ser a rainha. E quando ela viu que o rei de fato, que era o seu filho, estava morto, ela foi lá e mandou matar toda a família dela, para tomar o trono para ela. Quase pior do que a mãe, né? E por conta das atrocidades que ela também cometeu ali naquele reino, ela foi morta, conforme 2 Reis 11:16 ali, vou ler aqui para os irmãos. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E no 20, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia a espada, junto à casa do rei. O povo se alegrou quando ela foi morta. Não foi morte natural, ela foi assassinada. E o povo se alegrou, tamanha era a crueldade dela. E era essa personalidade, tanto de Jezabel, ele cita Jezabel, mas de Atalia também, que era filha de Jezabel, que estava pregando em Tiatira. Ela estava num púlpito como esse aqui, que nós estamos simbolicamente, ela estava se levantando e ensinando. E no versículo 21 lá da carta, vamos voltar ali por gentileza, o Senhor Jesus fala, na minha modesta opinião, é uma das frases mais preocupantes desta carta, se não de todas as cartas. Porque ele fala assim no 21: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Jesus Cristo está falando aqui de forma muito clara que houve tempo, houve avisos, houve alertas. Se arrependa, mude o seu caminho, mude a sua trajetória, mude a sua forma de viver, abandone esse pecado. Houve alertas. Mas eles não se arrependeram, eles não quiseram. Eles não aproveitaram a oportunidade que tiveram para mudar o seu caminho. E, como eu falei, que o Senhor fale conosco. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. A palavra é do Senhor, e primeiro a palavra vem para quem está aqui falando. Eu gosto sempre de lembrar isso. Mas quantas vezes o Senhor tem nos alertado sobre determinadas situações, nós não estamos nos arrependendo, nos movendo para uma mudança de caminho, para uma mudança de atitude em determinadas áreas. Cada um tem a sua luta. Mas quantas vezes nós estamos fazendo dessa mesma forma? Deus está dando tempo para a gente, Deus está dando oportunidades. Não. Aqui, Senhor, é comigo. O Senhor cuida até aqui, daqui para cá é comigo. Quantas vezes a gente age assim também? E por causa disso, o versículo 22, ele descreve a punição que seria lançada sobre aquela igreja, por conta de não terem se arrependido. E o verso 22 fala ali: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. É preciso dar um destaque aqui, que não há uma chamada, apesar dele falar no final ali, né? Se não se arrependerem das suas obras, né?
vai vir grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Mas não há uma chamada. Nas demais cartas, o Senhor Jesus ele sempre fala: arrepende-te, arrepende-te. Os irmãos depois em casa podem olhar as que nós não lemos ainda, a partir da 5ª carta, todas elas, e as anteriores também falam: arrepende-te. Mas aqui não, porque ela já teve tempo e não aproveitou a oportunidade. Mas ele condiciona, ele traz uma condição aqui, que eles precisam, vai vir grande tribulação, se eles não se arrependerem. Implicitamente eu até entendo que talvez esteja ali uma última oportunidade, né? Vai vir grande tribulação se vocês não se arrependerem. Então o contrário é verdadeiro também. Se vocês se arrependerem, a tribulação não virá. Mas não há uma chamada clara, uma chamada direta da parte do Senhor Jesus. E a carta ainda continua ali falando sobre a punição no versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Esses irmãos de Tiatira, queridos, eles cometeram pecados de morte, pelo que nós estamos examinando aqui. Os irmãos da igreja de Tiatira cometeram pecados de morte. E sobre esse tema, Tiago fala lá no capítulo 5 da sua carta, Tiago capítulo 5, não precisa abrir, eu vou ler aqui, versículos 19 e 20, o finalzinho do livro, da carta. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se a palavra for pregada e a pessoa se arrepender, ela vai ser salva da morte eterna, claro, da morte eterna. Mas o que o Senhor Jesus está falando aqui no 23 é: e ferirei de morte a seus filhos. Ferirei de morte. Pecados de morte. A igreja de Tiatira já havia sido alertada e não mostrou arrependimento. Então a punição seria, o texto está falando aqui, não sou eu, o texto está falando. A punição seria a morte aos seus filhos. E eu entendo aqui que poderia ser tanto dos filhos da igreja, os filhos espirituais, os filhos na fé, morte espiritual, né? Como morte física também. Morte dos filhos da igreja. E lembra que eu falei agora há pouco que Jezabel teve uma filha, Atalia, que foi tão má quanto a mãe? Eu li aqui que em dado momento ela foi assassinada, ela foi morta. Foi o resultado do pecado dela. Não apenas a morte de Jezabel, que também foi uma morte terrível, mas também a sua filha morreu por causa do pecado. E de certa forma a gente pode comparar isso também com uma passagem lá em Êxodo capítulo 12, que fala não precisa abrir, eu vou ler aqui, Êxodo capítulo 12, falando da 10ª praga sobre o Egito. Êxodo 12, no 29 e 30, a 10ª praga da morte dos primogênitos. O texto fala: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Verso 30. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Em todas essas situações, seja na morte de Jezabel, seja da sua filha, Atalia, que foi também tão cruel quanto ela,
seja na morte dos primogênitos no Egito, a morte é apresentada de fato como resultado da resistência em obedecer ao Senhor. Houve morte porque não houve obediência. Ponto. Os primogênitos morreram porque Faraó endureceu seu coração. Claro que o Senhor fez com que se endurecesse o coração, mas se o povo já, numa situação, vamos imaginar que tivesse sido já liberto de primeiro, não teria havido essas mortes. Não teria acontecido. Se Jezabel e sua filha tivessem tido uma vida diferente aos pés do Salvador, as coisas teriam sido diferentes. Então elas de fato pagaram com a morte pelos seus pecados, confirmando o que Paulo fala em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. A recompensa de quem pratica o pecado, de quem trabalha para o pecado, é a morte. É isso. E ainda aqui no versículo, voltando para a carta, no versículo 23, falando sobre a punição para a igreja de Tiatira, o Senhor Jesus fala aqui, deixa eu voltar aqui, que ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Ele coloca como se Tiatira fosse servir de exemplo para outras igrejas, né? Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações. Tem um dito que fala que, não sei se vou me lembrar certinho, mas me corrijam aí quem souber, mas mais ou menos assim, que inteligência é aprender com o próprio erro, sabedoria é aprender com o erro do outro. Mas algo nesse sentido aí, né? Mas que é melhor de fato você aprender com o erro do outro do que ter que errar pela própria vida para aprender, né? Nesse sentido. Essa igreja precisa ser um exemplo para nós. Nesse sentido, um exemplo do que não fazer. Nós precisamos aprender com a igreja de Tiatira, para que de fato ela sirva como exemplo para IPI Ebenezer, que ela sirva de exemplo para o Rafael, que ela sirva de exemplo para a irmã Odete, que ela sirva de exemplo para a irmã Teresa, para o Marcos, para a Maria, para cada um de nós, para nós não cometermos os mesmos erros que ela e outras igrejas cometeram. A gente precisa entender isso como um aviso para a gente se afastar do pecado, para nos arrependermos, antes que não haja mais tempo. E é interessante porque a palavra fala, tem um texto, né? Fugir da aparência do mal. Até estava falando em casa essa semana. Notem que não fujam do mal. Fujam da aparência, daquilo que parece, daquilo que de longe, se você olhar, está com a aparência do mal aquilo lá. A aparência, não precisa esperar chegar lá pertinho, viver, experimentar do pecado, como eles estavam falando aqui, para se afastar, para depois ter que se arrepender e afastar. Não, é fugir da aparência, que foi o que eles não fizeram aqui. E algumas versões aqui falam que o Senhor é aquele que sonda as mentes e os corações. Na minha fala assim, mas algumas outras falam que é aquele que sonda os rins e o coração. Não sei se alguém tem aí alguma versão que fala nessa linguagem, mas só para também explicar isso, porque na época os rins eram considerados o centro das emoções humanas, naquela época, enquanto o coração era o centro da inteligência, da escolha. Só para que também não haja confusão na compreensão desse texto. Mas seguindo ali no versículo 24, o Senhor fala assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina de engano e não a conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que não conheceram as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Outra carga vos não
Orei. Irmãos, a igreja de Tiatira estava gravemente contaminada pelo pecado. Só que ainda tinha os fiéis lá. Tinha aqueles que conservavam a sua fé em Jesus Cristo. Porque ele fala aqui que há restantes. Ali, coloca para mim o 24, por favor. Obrigado. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina. Ainda tinha alguns remanescentes lá. Ainda tinha aqueles que estavam firmes e não se contaminaram com essas doutrinas de engano, apesar da igreja estar quase tudo contaminado, quase tudo impregnado. Tinha gente lá que amava o Senhor, que conservava a fé. E sobre estes, Cristo está falando aqui que não colocaria outra carga, outro peso, que não iria puni-los, porque eles mantiveram como vencedores até então. E para estes, no versículo 25, ele fala: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Em uma igreja que estava praticamente perdida, dominada, por assim dizer, pelo pecado, pelo engano, tinha alguns poucos ali, um ou outro, que conservava a fé. O que ela tinha que precisava ser guardado até que Jesus viesse? Se a igreja estava corrompida, né? Eles tinham a verdade. Eles tinham a verdade. E eu citei esse texto na semana passada, se não me engano, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Era isso que estava acontecendo com esses, como a gente diz assim, esses gatos pingados, né? Um ou outro ali que estava firme. Mas eles tinham ainda a verdade, eles tinham Jesus Cristo, eles tinham a mensagem do Evangelho na sua essência. Por isso que a igreja ainda estava ali. E eles precisavam manter essa fé até o fim. Chegando à conclusão, irmãos, eu já estou prestes a finalizar aqui, mas versículo 26 ali vai falando da recompensa, né? Ao que vencer e guardar até o fim ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, e como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aqui ele fala sobre recompensa, sobre ter poder sobre as nações, no sentido de a igreja de Cristo reinar eternamente com Ele, assentados juntamente com Ele no seu trono. Essa é a recompensa dos vencedores. E estes que estarão governando, reinando com Jesus Cristo, terão um domínio sobre as nações, sobre todas as coisas, domínio concedido pelo Pai. E ali no versículo 27, né, com vara de ferro as regerá. Com vara de ferro as regerá as nações. Eu fui dar uma olhadinha no original grego. Regerá, ele é traduzido como pastorear. Pastorear. No reino eterno do nosso Senhor Jesus, nós seremos todos pastoreados, como uma só igreja. E por que com vara de ferro? Vara do pastor, né? Vara, o cajado do pastor. Mas nós seremos governados com firmeza. Com firmeza no sentido de que ali os princípios não serão mais corrompidos. Ali não vai se levantar mais uma Jezabel e querer propagar falsos ensinos. Ali não vai se levantar mais nenhum nicolaíta e querer trazer por engano os irmãos. Não. Ali vai ser uma coisa só, uma igreja só, declarando santo, 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 como nós fizemos aqui há pouco. É isso que ele está nos dizendo aqui. E ao vencedor, ao que vencer, ele finaliza falando ali no 28,
27 e 28. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã, a luz da verdade, que é o próprio Senhor Jesus. É tudo. O irmão João falou uma coisa muito verdadeira aqui, que nós temos sempre lembrado, né, na IBD aqui, que a Bíblia é toda sobre Jesus. Ela é toda sobre Jesus. E é engraçado porque, de certa forma, porque é Jesus falando a respeito dele mesmo, porque ele é a palavra, e ele que fala a respeito dele mesmo. E ele fala que dar-lhe-ei a estrela da manhã, dará a própria luz dele, a própria salvação dele, a própria presença dele. É isso que ele vai dar para o que ficar firme até o final, para o vencedor, para o que guardar até o final as boas obras, as obras dele, melhor dizendo. E o último versículo fala no 29, quem tem ouvidos, lembrando, ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu entendo que esse momento aqui também, eu falei um pouco antes sobre estudo, né? Esse momento também, de certa forma, é um estudo. Para estar aqui falando, a gente tem que estudar, tem que se preparar. Mas essa série eu não acho que é algo simplesmente para conhecimento, para estudo também, mas não é só para isso. Eu entendo que Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero ter ouvidos para ouvir espirituais. Eu preciso. E a minha oração é que todos, individualmente como corpo, todos nós tenhamos esses ouvidos espirituais para entender o que o Senhor está querendo nos dizer em cada uma dessas cartas. E hoje, a partir de hoje, depois que a gente sair, a gente for cada um para sua casa, amanhã começa a semana, e a gente precisa pensar qual é o recado do Senhor para mim, para nós, através da carta de Tiatira. O que Ele está querendo me falar através desse texto? O que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar de fazer? E como que isso pode edificar a vida do meu irmão, da minha irmã, na reunião de oração, na célula, na família, na mesa do jantar? Como que isso pode edificar a quem está perto de mim também? É isso. Levar as boas novas é isso. Compartilhar daquilo que Deus tem nos falado na mensagem de salvação, de arrependimento e salvação. Não é só salvação. Para ter salvação precisa ter arrependimento antes. Por isso que ele sempre fala, arrepende-te. E eu, irmãos, compartilho aqui, abro o coração com vocês. Em nome de Jesus, eu não quero estar no meio destes, assim como foi falado para a igreja de Tiatira. Dei-lhe tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. Eu não quero estar. Eu não quero que nenhum de nós aqui esteja, eu não quero que essa igreja esteja no meio disso. Dizer que teve tempo de se arrepender e não arrependeu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus fale conosco o que nós precisamos ouvir e o que nós precisamos mudar. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque eu já tenho orado isso, eu tenho isso no meu coração e tenho compartilhado com os meus irmãos, que eu não creio, Pai, que é apenas mais um domingo para nós virmos aqui, escutar alguma coisa, escutar um estudo, só aprendermos o conhecimento por si só. Mas eu creio, Deus, que com todos nós o Senhor quer falar, e o Senhor tem falado, Deus, através dessa série. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ver o que precisa ser mudado, Senhor, na nossa vida, no nosso coração. O que, Senhor? Nós te perguntamos hoje o que precisa mudar, Senhor. Do que nós precisamos nos arrepender, Senhor. Seja de fazer ou seja de não fazer, Pai. Nos mostra, Senhor.
nos mostra, porque nós não queremos estar no meio destes que o Senhor fala que deu tempo para se arrependerem, mas não se arrependeram. Que o Senhor nos livre, nos poupe, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós queremos estar entre aqueles que o Senhor fala no final do texto, Pai, da carta, aos que vencerem, aos que ficarem firmes, aos que não se desviarem nem para a esquerda nem para a direita, mas aos que permanecerem na verdade, entre estes que nós queremos estar. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos ajude. Se nós estamos agindo de forma que não condiz, Senhor, com aquilo que nós pregamos, que nós dizemos acreditar, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor coloque temor, Senhor, no meu coração e no coração dos meus irmãos, para nós nos arrependermos e para nós clamarmos misericórdia ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos a Ti mais uma vez. Amém. Amém.